Não vou me humilhar na sua frente, implorando por migalhas de atenção. Você mesma vai voltar e quando fizer, será com ainda mais necessidade, mais desejo do que antes. Enquanto isso, a vida segue e Larissa, contra todas as expectativas, tomou uma decisão que deixou a todos de queixo caído. Afinal, quem imaginaria que ela, sozinha com 2 filhos, teria coragem de romper com o que todos chamavam de segurança? A família pode ser um porto seguro ou uma prisão disfarçada de amor. Essa é a história de uma mulher que descobriu, na dor, onde realmente estava seu lugar. E agora, a pergunta que não quer calar: você virá? A voz fraca ao telefone, entrecortada por tosses, fez algo estalar dentro dela. Não era a proximidade que a ligava à avó, mas algo mais profundo, a memória de quem, mesmo à distância, sempre estendeu a mão quando ninguém mais o fez. Enquanto a mãe só sabia julgar, a avó oferecia conselhos que salvavam noites de desespero. E se o mundo dizia que Larissa não merecia ajuda, ela simplesmente ignorava. Afinal, quem era a mãe para falar de merecimento? Quantas vezes a filha, ainda menina, buscou apoio nos momentos mais sombrios, só para ouvir que suas dores eram frescura, que suas notas boas, sempre entre 4 e 5, eram fracasso porque não eram perfeitas? Você é preguiçosa, poderia se esforçar mais, repetia a mãe, enquanto Larissa engolia as lágrimas, sabendo que qualquer réplica transformaria a casa em um ringue de gritos e acusações. Na faculdade, quando o primeiro amor bateu à porta, a mãe fez questão de destruí-lo. O rapaz, simples e sincero, foi recebido com um show de humilhação. Esse aí? Um 0 à esquerda. Você não cozinha, não arruma a casa, que esposa seria? As palavras foram como veneno, e o relacionamento murchou antes mesmo de florescer. Larissa chorou, e a mãe riu. Melhor assim, ele não era digno de você. Como se ela própria soubesse o que era dignidade. No trabalho, a história se repetiu. Larissa, recém-formada, buscava um lugar onde pudesse crescer, mas a mãe só via defeitos. Se tivesse estudado de verdade, não estaria reclamando de salário agora. Foi então que ela entendeu. Não haveria colo, não haveria apoio. Alugou um cantinho minúsculo, mudou-se e pela primeira vez respirou. A vida ganhou cor. Fez amigas, riu, trabalhou duro. A mãe aparecia de vez em quando, mas suas críticas escorriam como água na pedra. Até que Sérgio entrou em cena. Ele se sentou à sua mesa no café por falta de opção, não por interesse, ou pelo menos foi o que ela descobriu depois. Mas naquele dia, Larissa acreditou que o destino lhe sorria. Enganou-se. Sérgio era mais velho, mais experiente e, acima de tudo, mestre em fazer os outros dançarem conforme sua música. Em 2 meses já morava com ela. Em 6 eram marido e mulher, não por amor, mas por uma gravidez inesperada que ele jamais teria assumido sozinho. Contra todas as apostas da mãe, Larissa provou ser uma esposa e mãe exemplar. A casa brilhava, as crianças eram felizes, as brigas raras. Mas Sérgio, seguro de que ela não tinha para onde ir, começou a soltar as rédeas. Chegava tarde, bêbado, gastava o salário em bobagens enquanto ela, em licença maternidade, se desdobrava para sustentar a família com bicos pela internet. Não ajudava em nada. Pior, transformava cada discussão em um processo onde ela era sempre a ré. Você não dá conta nem da bagunça dessa casa, gritava, enquanto brinquedos se espalhavam pelo chão da kitnet onde cabiam, apertados, 4 pessoas. Larissa limpava, cozinhava, trabalhava e ainda pedia desculpas, convencida de que a culpa era só sua. Até que, exausta, ligou para a mãe. Estou afundando, confessou. A resposta? Com 2 filhos, quem vai querer você? Agradeça por ter um marido que não te bate. Foi nesse momento que o telefone tocou novamente. A avó doente pedia ajuda. Sem hesitar, Larissa arrumou as malas. Não conte comigo para cuidar das crianças, rosnou Sérgio. E como vou comer enquanto você não está? Sem falar no dinheiro que vai gastar nessa viagem. Mas ela já havia decidido. Precisava respirar. Precisava lembrar que antes de ser esposa era uma mulher. E que talvez a liberdade não fosse um sonho tão distante assim. O carro arrancou com um solavanco, como se a própria estrada quisesse empurrá-la para longe daquele inferno. Você vai se arrepender, berrou Sérgio pelo telefone, a voz distorcida pela fúria e pelo álcool. Vai implorar para voltar, e eu não vou te querer mais. Encontrarei outra mais submissa que não me abandone como uma cadela ingrata. Larissa desligou sem responder. Os dedos tremiam, mas o coração, pela primeira vez em anos, batia com uma força que não era medo, era raiva. Raiva de si mesma por ter aguentado tanto. Raiva dele por achar que ainda tinha poder sobre ela. Quando pesou no apartamento da avó, as pernas falharam. O choro veio como uma onda, arrancado de um lugar tão profundo que doía fisicamente.
A velha senhora não perguntou nada. Apenas a abraçou, apertando com mãos que, apesar dos anos, ainda tinham a força de quem já carrega muitas histórias. As netas, confundidas, se aninharam em seus joelhos como se pressentissem que ali, naquele abraço, havia algo que elas também precisavam. Chora, minha filha, sussurrou a avó, passando os dedos pelos cabelos embaraçados de Larissa. Lágrimas são só água suja saindo do coração. Depois a gente enxuga e segue. Mas não era a doença que havia trazido Larissa até ali. Ou melhor, não uma doença do corpo. A avó, astuta como sempre, sentirá o cheiro de podridão na voz da neta pelo telefone. Não era hora de fingir que tudo estava bem, confessou mais tarde, enquanto servia chá em xícaras de porcelana desgastada. Vi você pela janela, minha menina, e não reconheci. Onde estava a Larissa que ria alto, que discutia comigo por causa de política, que sonhava em viajar? No seu lugar, uma sombra com olheiras e um sorriso pintado à força. Larissa engoliu em seco. Não havia desculpas. Não havia justificativas. Apenas a verdade nua. Ela havia se perdido no caminho entre esposa perfeita e mulher. Os dias seguintes foram uma guerra. Sérgio ligava 3, 4 vezes por dia. As mensagens iam de ameaças. Vou te deixar sem um tostão. Há manipulações doentias, as crianças perguntam por você. Elas choram, Larissa. Você é uma mãe horrível. Uma vez, a voz embargada, ele arriscou. Volta e eu mudo. Juro. Ela quase riu. Quantas vezes já ouvirá essa promessa? Quantas vezes acreditara? Desta vez, porém, a resposta saiu automática, como se outra pessoa falasse por ela. Mude sozinho, então. Eu não vou mais ser sua plateia. A mãe, é claro, não demorou a entrar no coro. Como você ousa humilhar seu marido assim? Esbravejava ao telefone, as palavras pingando veneno. Ele é um homem bom, trabalha, sustenta você. E você? Só sabe fugir como uma adolescente mimada. Larissa fechou os olhos. Respirou fundo. Lembrou-se de todas as vezes em que a própria mãe a ensinou a baixar a cabeça, a não provocar, a aguentar por causa das crianças. Mãe, cortou gelada, você prefere uma filha morta por dentro ou uma filha viva e feliz? Porque as duas coisas não cabem mais na mesma história. O silêncio do outro lado da linha foi a melhor resposta. Foi a avó quem quebrou o último elo da corrente. Uma tarde, enquanto Larissa lavava a louça com mãos mecânicas, a velha senhora apareceu com um envelope amarelado. Isso é seu, disse, colocando-o na mesa com um estalo seco. Dentro, a escritura da casa. Assinada. Em seu nome. Eu já ia morrer mesmo, menina. Melhor deixar para quem vai saber viver aqui. Larissa tentou protestar, mas os olhos claros da avó a silenciaram. Não é caridade. É investimento. Você vai precisar de um lugar para recomeçar. E suas filhas também. Uma semana depois, ela voltou à cidade natal. Não para se despedir, para arrasar. Sérgio a esperava na porta, o rosto vermelho de ódio e cerveja. Onde você esteve, sua? Não terminou a frase. Larissa passou por ele como se fosse ar, arrastando as malas. Os papéis do divórcio estão na mesa, informou, jogando um maço de documentos aos seus pés. E os das pensões também. Tente não pagar, Sérgio. Adoro processos. Ele riu, um som grotesco. Quem vai querer você agora? Uma abandonada com 2 crianças? Ela sorriu. Pela primeira vez em anos, foi um sorriso verdadeiro. Alguém que me mereça, respondeu. E saiu, sem olhar para trás. A mãe tentou barrá-la no dia seguinte. Essa casa é minha. Saia, gritou, bloqueando a porta. Larissa segurou o braço da mulher com uma força que a surpreendeu. Não, mãe. Essa casa é nossa. E eu vou ficar aqui até arrumar minhas coisas. Se não gostou, chame a polícia. Ou melhor, chame o Sérgio. Tenho certeza que ele vai adorar explicar por que sua esposa fugiu. A mãe recuou. Pela primeira vez viu a filha. De verdade. No trem para a cidade da avó, com as crianças dormindo em seus colos, Larissa olhou pela janela. O céu estava limpo. Respirou fundo, sentindo o peso se dissolver a cada quilômetro percorrido. Lá, a mesa já estaria posta. O cheiro de pão caseiro invadiria a casa. As filhas correndo para abraçá-la, a avó sorrindo do fogão. Isso era família. Não o homem que a diminuía. Não a mãe que a traía. Não a vida que a engolia. O resto? Que ficasse para trás. Queimado. Enterrado. O futuro começava ali, naquele vagão, com 2 crianças que mereciam uma mãe inteira e uma mulher que finalmente havia escolhido não se partir mais.